no texto que lemos hoje pela manhã, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar pregando a segunda parte da palavra que hoje pregamos aqui pela manhã. No ano da morte do rei Urias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Recapitulando um pouco do que dissemos hoje pela manhã, nós abordávamos que Isaías viu a glória de Deus. E como eu afirmei e quero reafirmar, a glória de Deus, ela não exalta o homem. A glória de Deus glorifica a Deus. Mas esta visão da glória de Deus traz sobre aquele que vê como Isaías a revelação do seu estado. Isaías não era um pecador. Isaías não era um ímpio. Isaías era um profeta reconhecido como profeta, mas ele reconheceu o seu estado e especialmente o estado de seus lábios. Um homem acostumado a transmitir a palavra do Senhor diz, meus lábios são mentirosos. É algo que me impressiona
que Isaías possa dizer algo assim, já que ele era profeta. E nós sabemos que a Bíblia mesmo diz que os profetas eram homens santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então, este homem santo reconhece o seu estado de perdição. Estou perdido. Estou perdido. E foi seu arrependimento que provocou um mover do anjo, que toma uma brasa viva de um altar em chamas e toca nos lábios do profeta, porque o profeta salientou para sua dificuldade, o seu problema, a sua fraqueza, a sua debilidade nos seus lábios, no seu falar. E o Santo de Deus, o Senhor, o Rei, somente fala depois que o profeta se arrepende, se quebranta, se humilha. O que moveu toda esta ação a favor do profeta Isaías não foi a eloquência do profeta, não foi o ministério do profeta, foi o arrependimento do profeta. Como a igreja precisa, em nossos dias, voltar a arrepender-se. E por esse arrependimento, a santificar-se. A unção, o poder, não eram devidos tanto ao ministério, mas elas vieram pelo arrependimento. E como eu disse, a unção não virá sem que no lagar haja a ação da prensa. E o homem de Deus, que tem esse encontro com Deus, que tem esse toque de Deus em sua vida, precisa sentir a dor. Meus irmãos, uma brasa ardente, incandescente, tirada de um altar em chamas, que o próprio anjo, poderoso em Deus, não tira com a mão, tira com uma tenaz, com uma pinça, mas toca no lábio do profeta. Aquilo doeu, aquilo queimou. E nós precisamos deste toque que dói, que queima e que, acima de tudo, marca. Essa é uma queimadura que deixa uma marca para sempre, lábios marcados para pregar, pregadores com brasas nos seus lábios. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Há uma expressão em Deuteronômio, que é uma expressão que os judeus usam como uma expressão máxima, que é chamar ou Shema Israel, que diz: ouve, Israel. Ouve. Que essa expressão ouve ou ouça, Israel, é uma expressão que nos leva como a continuidade do texto
amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E Jesus disse: se vocês me amam, vocês farão o que eu digo a vocês. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Essa é a expressão, chamar Israel, ouve Israel. Não é apenas um convite. Ela é uma palavra que evoca que não somente ouçamos, mas que venhamos a dar ouvidos, ou seja, obedeçamos. Mas obedeçamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Eu volto a dizer, quem ama, obedece. E se temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, igualmente temos que obedecer ao Senhor nesta mesma intensidade. Obedecer ao Senhor de todo, mas de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É aqui que encontramos esta expressão que é eis-me aqui. Eis-me aqui. Uma expressão de posicionamento que pode ser traduzida: estou aqui. Estou aqui. Isso foi dito por homens de Deus como Isaías. Mas antes de Isaías, por Moisés: eis-me aqui, Senhor. Por Samuel: eis-me aqui. É um posicionamento. Eu estou aqui, Senhor. É um posicionamento irresistível e incontrolável para cumprir uma missão, um chamado. Eis-me aqui. Não somente olhe para mim, não, eis-me aqui. O teu convite para mim é irresistível. É como o convite de Cristo para os pescadores, para Pedro, para João, para Tiago, para André. Era um convite irresistível. Ele disse: sigam-me. Era irresistível, eles deixaram tudo. Eles se colocaram diante do Senhor: eis-me aqui. Como quando Jesus convidou a Levi, também chamado Mateus: segue-me. E ele disse: eis-me aqui. Um posicionamento irresistível. Algo maior do que nós mesmos. Será que nós estamos assim atendendo ao chamado do Senhor? Essa é uma expressão hebraica que se chama ineni. É eis-me aqui. Mas é uma expressão
que nós buscamos traduzir. Ela é um compromisso, ela é uma entrega. E como nós estamos necessitando de pessoas que possam dizer a Deus: Hinene, estou aqui, Senhor. Estou comprometido contigo. Estou pronto, Senhor. Um estado de total prontidão. Um estado como de um soldado, pronto a receber e a executar ordens da autoridade. Como Paulo mesmo diz que aquele que nos chamou para o seu regimento, e nós de tudo nos desembaraçamos para atender, para servir a esse chamado, como soldados do Senhor. Estou aqui, eis-me aqui, pronto, Senhor. O que o Senhor deseja de mim? Somente depois deste quebrantamento, somente depois deste arrependimento, como falamos pela manhã, foi que Isaías ouviu. E a palavra não foi a palavra direta a Isaías, foi uma palavra convidando a todos. Quem irá por nós? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Veja bem, esse eis-me aqui, envia-me a mim, implica em algo que para mim tem um peso como de revelação. Eu vou, mas é Deus quem me envia. Eu vou, mas é Deus quem me envia. É a mesma autoridade que teve Davi para vencer Golias. Eu vou, mas é Deus quem me envia. Porque Davi diz: tu vens a mim, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou, mas é Deus quem me envia. E por isto eu triunfarei, por isto eu vencerei. Que coisa extraordinária é quando nós nos dispomos a obedecer e obedecer plenamente ao Senhor. Na língua hebraica, ouvir e obedecer estão intimamente ligadas ao ponto de ser uma só palavra. Quem não obedece é porque não ouviu. A Bíblia diz: se vocês ouvirem as minhas palavras e as guardarem, ou seja, e as praticarem, e as obedecerem, então vocês pedirão o que quiserem ao Pai, e o Pai vos fará. Mas se vocês ouvirem e atenderem, como a Bíblia diz, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é vida. Vida. E se nós queremos
ter esta verdadeira vida, temos que ouvir. E ouvir é obedecer, porque ouvir sem obedecer, de fato, é não ouvir. Porque eles não deram ouvidos ao Senhor. Então, eles não ouviram ao Senhor. Eles não escutaram ao Senhor. Eles não ouviram sequer uma palavra do que Deus havia lhes dito, porque eles não obedeceram. Eles não praticaram. Deus não quer apenas que escutemos a sua palavra. Sabe, isto traz outra postura, esse ouvir Israel, traz outra postura para a fé vem pelo ouvir. Por que tantos ouvem a palavra e não creem? Se a fé vem pelo ouvir. Porque ouvir não é apenas escutar. Ouvir é obedecer. E quando eu ouço a palavra e eu acolho a palavra na minha vida e eu obedeço a palavra, surge em mim fé. Um poder sobrenatural vindo de Deus, dom de Deus, que me capacitará a fazer, a obedecer, a realizar plenamente a sua vontade. Mas o que seria uma obediência completa? No que estaria baseado o eu obedecer e obedecer plenamente? Há algum tempo eu disse, eu gostaria de repetir isto aqui hoje. O que eu chamei na época de os 3 Is da obediência. Que se esses 3 Is não existirem na nossa obediência, ela jamais será verdadeira obediência. O primeiro deles é que a obediência tem que ser inteira ou integral. Você não pode obedecer em parte. A obediência tem que ser total. Ela tem que ser uma obediência completa. Você obedeceu? Mais ou menos. Obedecer em parte é desobedecer completamente. E se nós queremos uma obediência realmente completa, nós temos que ter uma obediência que precisa ser total. Total. Não basta obedecer algumas regras e ignorar outras. A obediência deve ser completa e totalmente abrangente. Ou então, não é obediência. Pode ser até uma intenção de obedecer. Mas eu preciso obedecer e obedecer completamente. Fazer plenamente a vontade de Deus. Ou então não estarei fazendo a vontade de Deus.
Fazer a vontade de Deus pela metade, fazer a vontade de Deus pela parte, não é fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus integralmente, inteiramente. O segundo I é o I de uma obediência interna. Eu preciso obedecer, e obedecer do coração. Eu preciso ser movido de dentro para fora. Não se trata, portanto, de uma obediência aparente, de uma obediência externa. É uma obediência interna, não é um cumprimento superficial. Não é comprometer-se sem compromisso. Falando sobre quem fez a vontade do Pai. Jesus, em uma parábola, diz de dois filhos. Um que diz, sim, eu farei. Mas se esquece, não faz. Outro que disse não, mas passando um tempo, o seu coração pesou. E ele se lembrou do seu pai, e foi e fez. E Jesus disse, quem fez a vontade? O que disse sim, ou o que disse não? Porque a obediência é um compromisso que vem do interior, não é um compromisso de aparência exterior. Aparentemente, o que disse, sim, eu farei, estava comprometido. Mas quem estava comprometido é aquele que o coração o moveu para fazer o que seu pai lhe pedira. E então a nossa obediência tem que ser uma obediência interna, uma obediência de coração, uma obediência que o nosso interior nos move, nos constrange. Mas, acima de tudo, o terceiro I é o que eu creio ser o mais importante, que é uma obediência imediata. Demorar em obedecer é, na prática, desobedecer. Nós precisamos ter a prontidão em obedecer, não postergar as coisas. Como a Bíblia diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E tudo que vier à sua mão, faça-o. A ideia desse faça-o é faça-o já. Como o dia que o apóstolo Paulo teve aquela visão de um macedônio que dizia, vem para a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que Paulo imediatamente se levantou e foi. Ele não disse, amanhã eu irei. Ele não disse, daqui a algum tempo eu irei. Ele simplesmente disse, eis-me aqui, Senhor. Então envia-me. Eu irei, mas o Senhor me enviará.
eu serei levado pelo Senhor. Sabe, nós precisamos obedecer sem resquícios de dúvida ou resistência, mas obedecer com a alma, obedecer com a mente, obedecer com a força, obedecer com o coração, obedecer plenamente, obedecer de forma integral, obedecer sem demora, obedecer, querendo fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui. É um grito de compromisso. E mais do que um grito de compromisso, é um grito de coragem, é um grito de valentia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Onde estão aqueles que ouvirão ao Senhor e atenderão o seu chamado? E serão movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do ano. Sabe, eu tomei uma firme decisão na minha vida de que este ano será diferente de todos os anos. Eu tomei uma decisão de buscar ao Senhor ao ponto de ser quebrado, esmagado pelo Senhor, para ter, como Isaías teve, a revelação. A revelação. Para então poder ouvir. Porque Isaías, como disse pela manhã, eu repito agora, ele antes via, mas só depois do quebrantamento, da humilhação, do arrependimento, é que ele ouviu. É que ele ouviu. Pois a Bíblia diz, depois disto, ouvi. Sem estas coisas, ele não ouviria. Eu quero ouvir. Eu preciso. Eu necessito. Eu careço de ouvir a voz de Deus. Sim, eu sei que o Senhor fala pela sua palavra. Mas eu quero ser tocado pelas brasas do altar. Há muitos anos, eu estava fora de nossa nação, na cidade de Córdoba, Argentina. Eu, Luisiana, meu grande amigo, pastor Eduardo, sua esposa, que naquela época ainda não era pastora, como Luisiana ainda não era pastora, a pastora Verônica, e os tios de Eduardo, pastor Armando e sua esposa, fomos a Córdoba. Era a primeira vez que eu e Luisiana saíamos da nossa nação. Nós estávamos indo para conhecer um ministério do qual somos amigos até hoje. Cita com la vida, que significa encontro marcado com a vida. Dirigida pelo pastor Carlos Belar.
Tal era a sede da minha busca por um avivamento, e um avivamento genuíno, que naqueles dias que ficamos naquela cidade, eu não conseguia dormir. Eu estava tão, digamos, um termo bem nosso, pilhado. Uma pessoa me disse, hoje haverá uma vigília. Eu estava lá. Havia sede, havia fome, incontroláveis em mim. Bem, Luciana estava cansada, eles gentilmente nos cederam um hotel. Me lembro até hoje o nome do hotel. O Hotel Waldorf, ou Waldorf, em que nós ficamos, e me lembro, inclusive, nesse hotel, que o elevador era muito pequeno, era quase uma cápsula, não um elevador, que quando uma pessoa e uma mala entravam, ninguém mais entrava. E aquela cúpula ali, só para entrar e subir, você tinha que ter fé, além de coragem. E nós ficamos ali, e Luiziana, então, disse, eu vou dormir. Eu disse, eu não vou dormir, eu vou andar pela rua. Uma loucura, você não pode imaginar como eu era louco. Às vezes eu sinto falta da minha loucura. E eu caminhei pela rua. Eu orava. Eduardo disse a Luiz, ninguém aguenta esse teu ritmo. Você vai, que eu vou seguir o exemplo da Luiziana. Eu e Verônica vamos dormir. O pobre do Eduardo, eu fiquei do lado de fora orando e levantando as mãos, abençoando a cidade. E acho que todos os principados e potestades foram para o quarto do Eduardo. E ele disse, eu fiquei em guerra espiritual a noite inteira. Ouvia tambores, ouvia música tribal, ouvia tudo isso. E você lá fora, andando e festejando, e não me deixou dormir, porque os demônios vinham para cá para eu os enfrentar. E, de repente, eu olhei para o céu e vi de longe um ponto branco. Um ponto branco. E esse ponto veio crescendo. E era um anjo. E ele trazia uma tenaz e na tenaz uma brasa. E tocou nos meus lábios e doeu. Porque queimou de verdade. Eu cheguei no quarto, de manhã, com o lábio inchado, queimado. Até hoje, eu tenho uma marca no meu lábio, que dependendo das condições climáticas, principalmente quando está frio, ela racha de novo. A ferida abre de novo. Que eu me lembro, um dia ele me tocou. Pela manhã, os pastores da cidade estavam conversando entre eles se deveriam aceitar a mim e ao Eduardo. Deus falando conosco. E eu cheguei e eu e Eduardo ficamos de frente um para o outro numa sala, a sala do café da manhã do hotel. Pastor Belar e outros pastores nos olhando. E quando eu chego perto do Eduardo, eu que tinha caminhado pela cidade, pelo centro da cidade,
orando a Deus em verdadeiro êxtase. Eduardo, que tinha batalhado a noite inteira. Quando nós nos encontramos, visivelmente, uma chama de fogo saiu do meu peito e entrou no Eduardo. A tal ponto que o chefe da cozinha do hotel correu dizendo, já trazendo o extintor, dizendo, alguém está pegando fogo. Porque foi visível. E aquilo testemunhou para todos os pastores. E o pastor Carlos Belá disse, nunca houve na história do Conselho dos Pastores de Córdoba uma aceitação igual ao que vocês dois tiveram. Porque vocês foram totalmente aceitos. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou. Mas é Deus quem me leva. É Deus quem me envia. Meus irmãos, chegou a hora de uma grande mudança na vida de todas as pessoas aqui. Chegou a hora de uma grande mudança na vida desta igreja, deste ministério. Nós não seremos a maior igreja, nem o maior ministério da nossa nação, mas nós podemos ser o ministério mais influente desta nação. Influenciando para o bem. Porque eu vou dizer a você, não é a eloquência, não é o show, não é a qualidade humana, por mais que isso possa ter sua importância, que faz a diferença. Mas é o poder do alto, que faz simples pescadores serem ganhadores de alma. Esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos de autoridade e poder. E nós só teremos estas coisas se vivermos a obediência completa, total, absoluta, integral, imediata, interior, ao nosso Deus. Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, Senhor, com dores, com o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa debilidade, da nossa incapacidade, nós nos entregamos ao Senhor. Nós também dizemos, ai de mim, estou perdido, estou perdido. Essa consciência de perdição, de quem sem o Senhor nada poderá fazer. Essa revelação da tua santidade, que intensifica a consciência da nossa iniquidade, do nosso pecado, da nossa impureza. Deus, nós queremos
nos prontificar. Nós queremos, de uma maneira irresistível, te obedecer. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou aqui. Envia-me a mim. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, eu quero te incentivar a vir tanto ao culto de Natal, quanto principalmente ao culto da virada de ano. Deus me deu uma palavra de romper os ciclos dos erros. Errar nunca mais. Deixe-me adiantar algo a você. A Bíblia diz: andou no caminho do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como fez o seu pai Davi. Nós sabemos que Davi mentiu, que Davi adulterou, que Davi assassinou, que Davi fez o censo quando não deveria fazer. E como assim? Andou reto, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, às vezes nós olhamos Davi, e nesses erros de Davi, falamos, como Davi pôde errar? Há uma grande diferença entre os erros de Davi e os meus erros. Davi errou, mas nunca saiu do caminho. Davi nunca se desviou, ele perseverou em ir em frente. O que Davi fez, que Davi caiu. Mas uma das coisas que eu percebo nas Sagradas Escrituras, que Davi errou, mas nunca errou de novo no mesmo erro. Davi adulterou, mas Davi nunca mais adulterou. Davi assassinou, mas nunca mais assassinou. Davi mentiu, mas nunca mais mentiu. Davi fez o censo, mas nunca mais ele fez o mesmo erro do censo. E nós que erramos e fazemos um ciclo de erros, e erramos de novo, e erramos de novo, e erramos de novo, na mesma falta, no mesmo erro, de uma vez por todas, nós vamos viver santificação. Que é uma obra que depende muito mais do Senhor. Ai de mim, do que na minha própria pessoa. Nessa virada de ano nós teremos essa palavra. Uma palavra que abrirá um romper de várias coisas em nossas vidas e em nosso ministério. As coisas vão mudar desde a raiz. Elas vão mudar radicalmente. Nós, todos os meses, nós tiramos uma oferta missionária.